Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, mais uma vez estamos aqui para meditar a liturgia deste sábado. Hoje também é memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, aquele bispo santo que ajudou na conversão de tantos, inclusive de Santo Agostinho. Neste dia também recordo que fiz minha primeira comunhão lá nos idos 1997. E Santo Ambrósio, tão importante para a Igreja, deixou seus escritos, e assim ele que ainda não batizado foi levado a ser bispo porque trouxe a paz um pouco, sendo prefeito de Milão, e o povo, sabendo que ele iria se tornar cristão, quis fazê-lo bispo. Naquela época era diferente de hoje. Era o povo que aclamava o sacerdote e o bispo a serem ordenados. E assim Ambrósio teve que terminar o seu batismo, que eram em fase, se recordamos a história da igreja, e terminado o seu batismo, foi sagrado bispo de Milão. E ali viveu em santidade, meditando os textos sagrados, contemplando uma vida de oração, mesmo com o bispo, agindo conforme devia de agir. Santo Agostinho, nos seus relatos, coloca que viu um momento Santo Ambrósio tão entretido com as Sagradas Escrituras que queria falar com ele, mas não teve coragem de incomodá-lo. Preferiu deixá-lo viver aquele momento, aquele mistério. Mas vamos agora aos textos sagrados. Continuamos com Isaías. E é muito interessante aquilo que hoje vamos ouvir, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo. E teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Paremos por aqui por enquanto. Este primeiro trecho da leitura de hoje fala da situação de felicidade do povo se voltassem a Deus. Se voltassem a Deus, eles seriam felizes. Mas muitos querem seguir o Egito. Alguns versículos que não entraram hoje, porque aqui é um trecho mais completo. Muitos querem escutar, pedir auxílio ao Egito, e recordemos, o Egito simboliza a escravidão, simboliza justamente as coisas materiais na qual nós vivemos, o mundo material no qual estamos tantas vezes entretidos, esquecendo do mundo espiritual e da vida espiritual. Mas o Senhor está dizendo como seremos felizes se nos voltarmos a Ele, se formos ao seu encontro. E hoje nos arremetemos uma vez mais à leitura de ontem, a ouvir e enxergar. Vemos o que o Senhor nos diz? Não terás motivo para chorar.
Ele comoverá a voz do teu clamor, logo que te ouvir, te atenderá. Mas, se nós nos colocamos no seu caminho, se nós temos o Senhor por mestre, se nós, mesmo diante do pão da angústia e água da aflição, permanecemos fiéis ao Senhor, quantas pessoas conhecemos e talvez até mesmo nós em nossas vidas, em alguns momentos, quisemos abrir mão dos caminhos do Senhor por causa de alguma angústia ou aflição em nossas vidas? Não devemos de nos apartar do Senhor, devemos de tê-lo por nosso mestre, devemos de ter os nossos olhos fixos nele e recordar que podemos nos questionar, mas Padre, tudo isso tenho feito e o Senhor não me atende imediatamente. Recordemos então da carta aos Hebreus. Jesus pediu para que o Pai salvasse a sua vida. E o que dizia ele no texto? Com lágrimas, clamores e súplicas, e foi atendido. Mas Jesus não morreu na cruz, mas recebeu a vida eterna. O Senhor nos atende da maneira que nós muitas vezes não entendemos. Se é algo necessário para o nosso caminho de santidade, Ele sempre atende. Nós estamos ouvindo o Senhor, temos seguido os seus passos, ou temos nos desviado dos caminhos do Senhor? Agora sigamos para a segunda parte da leitura de hoje. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda a montanha alta e em toda a colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Esta segunda parte mostra a imagem de bem-estar material e a abundância que o povo terá quando se volte a Deus. E aqui, caríssimos irmãos, é a imagem. É através dessa imagem que o Senhor quer expressar a abundância que dará para a nossa vida, mas não somente materialmente. Muitas pessoas fixam que Deus tem que me dar as coisas materiais. Não! Numa imagem está expressando a grandiosidade daquilo que o Senhor nos concederá até o mais profundo de nossa alma e que nos preenche muito mais do que qualquer bem desta terra. E temos percebido isto acontecer em nossa vida? Temos sentido este bem-estar que o Senhor nos dá porque temos sido nos esforçado, ao menos, em ser fiéis àquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ensina, em caminhar nos caminhos do Senhor, em viver aquilo que o Senhor espera de nós? Passemos ao Salmo. E o Salmo diz o mesmo. Felizes são quem? São aqueles que esperam no Senhor, que têm a esperança no Senhor. Não nas coisas que vão acontecer, não nas coisas últimas que vão sair, não nas novidades tecnológicas, mas no Senhor. E segue o Salmo. Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. É ele que cura os nossos corações, as feridas da alma. E o número das estrelas que ele chama pelo nome, quem são? Recordemos, ainda no domingo meditamos. As estrelas simbolizam os profetas, os discípulos. Ou seja, cada um de nós que somos chamados a ser cristãos e anunciar o nome do Senhor. E continua ainda o Salmo, é grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Realmente o Senhor tem sido nosso amparo? Temos tido esta confiança e esta certeza do Senhor? Passemos ao Evangelho. Segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor.
Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui um texto que já meditamos no ano litúrgico que se encerrou, mas que aparece mais uma vez e traz algumas novidades também para nós, outros questionamentos para nós. O Senhor Jesus está passando, curando toda a enfermidade em todos os lugares que passa. E Jesus olha para a multidão, cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. O que significa este não ter pastor? Ele compadeceu de todos aqueles que ali estavam dos males espirituais daquele povo, dos quais o maior era estar sem guia, pois com os maus pastores que tinham, achavam-se pior do que não tivessem nenhum. Não é somente não ter o pastor. Os pastores até estavam ali, mas como disse, eram maus pastores. E aqui podemos voltar à leitura de Ezequiel 34, onde se fala dos bons e maus pastores, em especial quando Santo Agostinho comenta esse texto. Infelizmente, isso aconteceu naqueles tempos e os nossos tempos também continua acontecendo. Em muitos lugares, é como se não tivessem pastor. E é como disse, alguns comentaristas falam que melhor seria que não tivesse nenhum. Deveria de ser assim? Não. Devemos de rezar para que os pastores se convertam e sejam conforme o santo que hoje celebramos, Santo Ambrósio. Que sejam pastores autênticos, que iluminados pela sã doutrina da salvação, pelos mistérios dos sacramentos, possam conduzir o povo a Cristo. Rezemos para isso. Rezemos também pelos irmãos que padecem por não terem um pastor ou por terem um mau pastor. Mas segue o texto, dizendo, logo em seguida, Jesus: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o texto diz pedir, mas em outra tradução fala: Rogai, pois, ao dono da messe para que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus mostra aqui que para abraçar e exercer o sacerdócio é necessário uma especial vocação divina. E por isso, os fiéis devem também rezar para alcançar o maior número de bons pastores. Caríssimos irmãos e irmãs, até 20, 30 anos atrás, o pessoal do apostolado da oração, aquelas senhorinhas que eu conheci, rezavam incessantemente para que o Senhor mandasse santos e bons pastores. E hoje, muita pouca gente reza para que se tenha bons pastores, pedem vocações para a igreja. Isso também é participação do povo. Rezem por nós que já o somos, para que sejamos santos e possamos ser fiéis à vocação divina. Não é somente nossa. Não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado de Deus. E deve-se de pedir bons pastores. E há um escritor ainda que diz que a igreja determinou antes do concílio. Existiam 4 épocas do ano, chamadas têmporas, em que, nas mesmas, se procediam às ordenações sacerdotais e se faziam preces públicas e obras de mortificação e caridade para o fim particular de obter de Deus a graça de prover zelosos e santos ministros. E hoje muito disso se perdeu. Poucas pessoas se penitenciam, rezam e pedem por zelosos e santos ministros. Peçam ao Senhor para que tenhamos zelosos e santos ministros.
E segue depois o Senhor no capítulo 10, porque passamos do 9 ao 10 neste mesmo texto. Chamando os discípulos, o que fez Jesus? Deu-lhes o poder. Eles foram enviados e o poder que receberam é o mesmo, o distintivo de operar milagres necessários naquele tempo para a propagação do Evangelho como prova de sua origem divina. Hoje sabemos que a origem da igreja é divina e não humana, mas para que não se tivesse dúvida, por isso o dom de milagres, o dom de exorcismo, acompanhava frequentemente e incessantemente os apóstolos. Hoje ainda existe, mas está, digamos assim, não com tanta frequência como ocorria na antiguidade. Mas justamente nós hoje reconhecemos que é verdadeiramente a igreja algo divino. E esses poderes, depois, como bem sabemos, são passados aos sucessores dos apóstolos, todos aqueles que o sucederam. E continua o Senhor dando recomendações em uma primeira, e antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ide para onde? Para a Samaria, para os samaritanos, aquele povo que vivia na idolatria a outros deuses e que havia esquecido, faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quantos são hoje aqueles que são ovelhas perdidas da igreja que eu e você conhecemos? Não é somente aos apóstolos, aqui a todos nós enquanto cristãos batizados. Temos exercitado a nossa missão de levar o evangelho e evangelizar também aquelas ovelhas que saíram da igreja e trazê-los de volta a Cristo, com a nossa vida e com nossas palavras, com nossos ensinamentos. E continua o texto dizendo que o que devem de fazer? Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Devem de anunciar a mesma coisa que Jesus. Não devem de anunciar nada de diferente daquilo que Jesus anunciou, senão o Evangelho. Mas sim aquilo que Jesus anunciou. E o reino de Deus, o reino dos céus, quem é, senão o próprio Cristo? Que deve de passar por todos esses lugares onde os apóstolos abriram caminho, assim como nós devemos de abrir caminho para o Senhor nos corações de tantos irmãos e irmãs, para que ali ele possa entrar e também realizar suas obras. E encerra hoje o Evangelho dizendo: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. A retribuição pelos milagres não deve de ser recebida por nenhum interesse terreno. O Senhor é quem dá. Nós devemos de realizar aquilo pela mesma graça que recebemos. Mas antes de encerrar a meditação, mas Padre, como curamos os doentes? Quantos são os doentes da alma hoje? Não só os físicos, também os físicos, mas e os da alma? Quantos estão mortos espiritualmente e nós podemos ressuscitar? Estamos trabalhando pela ressurreição destas almas? Purificar os leprosos, quantos estão submersos, imersos no pecado? Estamos ajudando a se levantar desta vida e a encontrar a Deus, pedindo perdão, reconciliando-se com Deus. Temos expulsado o demônio não só enquanto exorcismo, mas enquanto a tudo aquilo que ele realiza de obra má na vida das pessoas. Que possamos realizar as obras do Senhor na vida de nossos irmãos e irmãs, sempre e cada vez mais. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de seus anjos e santos, dos anjos e santos de Deus, que o Senhor Deus de bondade e misericórdia derrame sobre nós o seu Espírito Santo e que manifeste em nós cada vez mais forte a graça do batismo que recebemos, para que, vivendo fiéis ao nosso batismo e realizando as obras que o Senhor Jesus nos pede, anunciemos firmemente o seu Evangelho e proclamemos a sua salvação a todos, para que possam assim também os nossos irmãos retornar à fé e merecer conosco um dia o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Um excelente sábado a todos.